Eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 18, que fala sobre a inveja de Saul. No verso 6 diz assim: Quando os soldados voltaram para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas para mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olha só. Olha para tu ver o que um elogio através de uma canção pôde causar no coração daquele que já era rei, naquele que já estava no posto, naquele que já era autoridade decretada, estabelecida, instituída por Deus. Né? Era uma autoridade, foi um rei ungido por Deus, né? Samuel foi lá e ungiu ele, a escolha de Deus. Deus o escolheu no meio de todo o povo lá, Deus mandou escolher ele, ungir ele. E agora, né, depois de um processo todo, que em 1 Samuel você vai ver que ele desagradou a Deus, e nesse processo Deus manda Samuel ir lá ungir Davi, mas ele não sabe disso, é em segredo. Mas quando ele viu a Davi, segundo os historiadores, deu para sentir o cheiro do óleo no corpo de Davi e ele percebeu que a vez dele tinha passado. Só que aí nesse capítulo 18 você vai ver algo muito interessante que tem muito a ver com os tempos atuais, principalmente na igreja atual. Muitos líderes ainda não entenderam o cajado que está em suas mãos. Porque muitos líderes ainda não são capazes de ouvir os seus obreiros e de vê-los sendo elogiados. Quando vê um obreiro sendo elogiado, sendo abençoado, sendo parabenizado, alguns líderes já começam a nutrir um sentimento de inveja e começam mesmo até ficar desconfiado, tomados de pavor e de medo, achando que a igreja vai abraçar aquele obreiro ao ponto de expulsar ele da igreja. E é isso que nós devemos tomar cuidado hoje como igreja de Cristo. Então, é para você, meu amigo, que é líder. É para você, meu amigo, que está sendo liderado também. Mas para você que é líder, deixa eu falar um negócio para você. Que seja motivo de gozo e alegria para você quando você vê, ouvir um de seus obreiros sendo elogiado ou até mesmo parabenizado. Discirna isso como? Com qual ótica? Discirna isso com a ótica de que o teu trabalho como líder está sendo tão excelente e tão extraordinário que até os teus obreiros estão sendo elogiados, parabenizados na rua pelo bom exemplo de vida que estão dando, ou pela boa pregação que fez, pela boa palavra que deu, pelo lindo testemunho que viveu. Aprenda isso, os obreiros são um reflexo do líder que tem. Se ele está sendo elogiado, parabenizado, aquele elogio, aquela parabenização, aquela felicitação, é para você também. Não é só ele. Elas são suas também. Então, pelo amor de Deus, joga essa capa do orgulho e do medo de perder posição no chão, porque você vai perder a sua posição no dia que Deus te rejeitar. Então você tem que tomar cuidado para que o espírito de Saul não apodere de você, para que o orgulho de Saul não tome conta de você, para que a inveja de Saul não entre no teu coração ao ponto de você nutrir suspeitas ou ódio pelo seu grupo de obreiro, pelas suas ovelhas, pelos irmãos que estão sobre a tua guarda, sobre a tua proteção. Pastor, é pastor. Me chamam de pastor também, mas eu não sou pastor.
Você foi chamado para guardar, proteger, instruir, guiar, conduzir e não para ser dono. A Bíblia vai falar a respeito daqueles que querem ser donos e ela não chama eles de pastores, chama de lobos. Alguns vai chamar de cães, em alguns lugares vai chamar de raposas, chacais, tudo referente àqueles que vêm e roubam, se aproveitam, usurpam, tudo isso. Então, pelo amor de Deus, para com essa viagem maluca, essa histeria louca, essa alucinação demoníaca na sua cabeça de que um obreiro seu não pode ser elogiado ou nem receber uma profecia, que vai ser um líder, que vai ser um trem, que a profecia é para rachar a sua igreja. Que o elogio vai fazer com que aquele obreiro se sinta tão orgulhoso que ele vai querer ser dono da minha igreja e vai começar uma guerra comigo. Aí você começa a guerra antes, como Saul começou antes, e pronto, cai no ódio de Deus, hein? Cai no meio da taça da ira de Deus. Aí você já começa você já deixa de ser aprovado e amado e começa a se tornar rejeitado. Cuidado, porque muitos líderes já se tornaram e se tornarão rejeitados por Deus se continuarem nutrindo essas filosofias, essas viagens. Isso é alucinógeno, irmão. Isso é louco, isso é loucura. Então, para você que está sendo liderado por alguém que já age assim, cuidado, cuidado. Porque você pode ser vítima de tantos ataques ao ponto de sua fé morrer, de seu ministério ser enterrado, de suas esperanças se afundarem. Então abra os olhos, discirna os tempos, discirna os momentos e se dedique fielmente a Deus e faça de acordo com o propósito, faça de acordo com a vontade de Deus, sabe? Porque nós somos uma família e como família precisamos parar de nos dividir. Parar de nos dividir por causa de interesse no poder do cajado, no poder da cadeira, no poder do trono. Parar de nos dividir, porque lá no céu, lá na eternidade, seremos um reino de sacerdotes. Lá na eternidade, você não terá uma veste diferente da minha. Pode ter uma coroa de galardão diferente, mas as vestes serão iguais. Lá na eternidade, o meu glória terá o mesmo peso do teu glória. O meu aleluia terá o mesmo peso do teu aleluia. O meu honra e louvor terá o mesmo peso do teu honra e louvor a Deus. Porque lá na eternidade, nós nos uniremos em um único coro para glorificar, exaltar, enaltecer, engrandecer e dar reverência àquele que é único, digno de louvor, honra, glória, força, majestade, que é o nosso Deus. Aqui na terra, eu respeito sua liderança, respeito a autoridade que foi instituída sobre a tua vida, sobre aqueles que foram instituídos por Deus. Porque o Espírito nos permitirá também saber quem não são. Eu respeito. Mas você também precisa respeitar aqueles que foram colocados ao seu comando, colocados à sua liderança, ao ponto desse respeito ser tão grande que você não precisa exigir nada, que as pessoas tenham amor em fazer, tenham propósito em fazer e se sintam pertencentes. Você já viveu em um lugar e já fez de tudo para se sentir pertencente e não conseguiu se sentir pertencente àquele lugar, porque de todas as maneiras parece que você era um intruso, como se você fosse um caco de vidro enfiado em seu dedo que você não conseguiu tirar, mas com o tempo o corpo rejeita tanto aquilo ali que expulsa, que repele para fora. Você já fez parte de um corpo que te repeliram para fora? Que te expulsaram mesmo, que fizeram de tudo para que você saísse, por não aceitarem quem você é, por não aceitarem o seu jeito, por tantas coisas. Porque há vários lados e há várias coisas acontecendo e nós como corpo, como igreja, porque eu coloquei até um logo, João Batista,
referente ao profeta João Batista, sendo igreja em todos os lugares. Ei, mano, minha amiga, meu amigo, você pode ser igreja em todos os lugares. É isso que precisamos abrir os olhos, é isso que muitas pessoas não querem ensinar para você. A igreja não é as quatro paredes, ali é para a gente viver em unidade, viver em comunhão com os irmãos, aprender com o defeito dos irmãos, aprender com as qualidades, aprender com as guerras, com as intrigas que vão surgir, aprender a lidar com isso, porque o que surge lá trata aqui, a intriga ali trata aqui, aquela facçãozinha ali me ensina a não ser daquele jeito, a ser desse outro jeito. E junto, nos instruindo na palavra de Deus, vamos crescer como uma árvore frondosa e dar o seu fruto no tempo determinado. Mas precisamos parar de expulsar para fora aqueles que precisamos trazer para perto. Não é mais tempo e não temos tempo para expulsar. Não temos tempo para expulsar para fora. Não temos mais tempo para rejeitar pessoas que pensam diferente da gente. Precisamos nos unir cada vez mais como igreja, como corpo de Cristo e nos fortalecer no Espírito Santo de Deus. Mano, é assombroso você viver em um lugar e passar anos e você não vê uma alma aceitando a Jesus. Você não vê pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e quando você vê alguns movimentos, você discerne na hora que é só emocionalismo barato. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, teus 30 anos de caminhada não tá valendo de nada se tu só vive emocionalmente. Cadê a comida sólida para você transmitir para os seus filhos que estão desviando dentro da tua casa? Cadê a comida sólida para restaurar e restabelecer a ordem no teu matrimônio? Cadê a comida sólida suficiente para que teu obreiro não se desvie depois de uma frustração debaixo da tua liderança? Já parou para pensar nisso? Você que é líder? Eu como líder? Você como líder? Que comida estamos dando às pessoas que estão sobre a nossa liderança? Que uma frustraçãozinha só, um espinhozinho já faz com que ela se frustre ao ponto dela desanimar, dela voltar errante para o mundo e ali se perder. Já parou para pensar? De cada ovelha que passou na tua liderança e por falta do seu discernimento espiritual, por falta da sabedoria, por falta de uma condução do Espírito Santo de Deus na tua vida e na tua liderança, essas pessoas se desviaram. Algumas até morreram. Outras ainda estão desviadas. Você vai ficar até quando colocando a culpa no irmão da igreja? Ah, foi por causa do irmão que ele foi embora. Ah, foi por causa da irmã que ele foi embora. Não, ele foi embora por causa de você. Ele foi embora por causa da sua liderança medíocre. Então desperta. Chega, não há mais tempo para ser medíocre. Não há mais tempo para ser um líder ciumento, um líder obcecado pelo púlpito, pelo altar, pelo microfone, pelo nome. Ah, eu sou o Papa, o apóstolo, o profeta, o tal. Não, você é irmão. Se o próprio Cristo falou assim, não, eu sou irmão. Cara, vamos acordar para a vida, igreja. Tá parecendo desabafo? Mas olha para a Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar aqui em nenhum lugar Deus te dando autoridade para tu expulsar as pessoas do teu corpo, não. Tu não vai encontrar nenhuma passagem bíblica aqui falando que o corpo é teu também. Você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica, nenhum ensinamento de Jesus te ensinando que o corpo é teu, que tu é dono, que tu é proprietário do corpo. Você não vai encontrar nenhum ensinamento de Jesus te ensinando a expulsar os pecadores. Tu vai encontrar Jesus falando, ei, o evangelho é para quem tá doente, o evangelho é para quem tá no pecado, o evangelho é para quem está longe. Até mesmo porque não tem justo na terra, né, bacana? Se tu acha que tu é justo, cuidado, hein? Cuidado para você não ser um Luciferzinho disfarçado aí, tá? Não tá fácil. E vai ficar mais difícil ainda, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e o próprio Pedro escreveu também em sua carta. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis.
adversidades insuportáveis, provações insuportáveis. Homens serão amantes de si mesmo ao ponto de não mais quererem ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina, os ensinamentos de Jesus e buscarem doutores, mestres, profetas, pastores, sacerdotes, segundo o seu coração. Tem alguma coisa a ver com o tempo de hoje isso? Te revela o tempo de hoje? Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás e tá aí, ó, acontecendo igualzinho, e cada dia o seu mal aumenta, cada dia as tribulações são maiores, as aflições são maiores. Então eu convido você, vamos mudar isso, porque o avivamento vai vir quando houver unidade, assim o meu pastor fala, e eu creio nisso. O que nos falta é unidade como corpo de Cristo. Chega das bandeiras institucionais nos dividir. Chega de acharmos que somos melhor que A, B, C. Chega disso. Cristo quer a unidade do seu corpo, a unidade dos seus irmãos, a unidade dos seus filhos, para que juntos possamos nos tornar tão ofuscantes, que a nossa luz seja tão incandescente ao ponto de clarear as trevas que têm dominado o mundo. E há trevas quase dominando o seu povo. Então, fique com Deus.